A indústria da saúde lucra mais com pessoas doentes do que com pessoas saudáveis? Você já parou para pensar em uma coisa? Se amanhã milhões de pessoas começassem a emagrecer, controlar a fome, melhorar os exames e reduzir o consumo de produtos e medicamentos, quem ganharia dinheiro com isso? E quem deixaria de ganhar? Não estou dizendo que existe uma conspiração escondida, mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. O sistema está estruturado para produzir saúde ou para administrar doenças? Hoje eu quero falar sobre um tema que costuma gerar muito desconforto. E quando um tema gera desconforto, normalmente existe duas possibilidades. Ou ele está completamente errado, ou ele tocou em algo que ninguém gosta muito de questionar. Quando eu faço a pergunta, a indústria da saúde lucra mais com pessoas doentes do que saudáveis? Muita gente já cria uma imagem na cabeça, como se estivéssemos falando de uma grande conspiração mundial. Mas não é isso que estou falando. O que eu quero falar é sobre os incentivos. Como que eu vejo que funciona isso? Porque todo mundo funciona através do incentivo. Se você vende guarda-chuva, você lucra mais quando chove. Não é verdade? Se você vende combustível, você lucra mais quando há mais pessoas que usam carros. Não faz sentido essa colocação? E se uma parte do mercado depende do tratamento contínuo de doenças? Existe uma pergunta lógica. Esse sistema ganha mais dinheiro eliminando problemas ou controlando problemas? Observe o que acontece hoje. A maior parte das pessoas acorda cansada, sente fome o dia todo, come várias vezes ao dia, tem dificuldade em perder peso. A obesidade está atingindo a todo mundo, o sobrepeso, a obesidade, está chegando a todo mundo. Todo mundo está ansioso, uma grande maioria dorme mal, vive um ciclo de excesso alimentar e de baixíssima energia. Eu não estou dizendo que isso acontece porque alguém planejou isso, mas tem alguém surfando nessa onda. Quero dizer que existe um ambiente inteiro construído para alimentar esse comportamento. Você entra num supermercado e percebe algo interessante, basta olhar para os lados. As áreas centrais normalmente estão cheias de produtos industrializados. Não é verdade? Pacotes coloridos, muito chamativos, frases chamativas, zero açúcar, fit, integral. Nunca ouviram falar também fonte de energia? Eu vejo. Quase toda vez que eu vou no mercado para comprar os meus mantimentos da carnívora, eu vejo isso. Eu me sinto bombardeado. E muitas vezes aquilo continua sendo um produto extremamente processado. Muitas vezes não, sempre é. Ao mesmo tempo, alimentos simples, como ovos, carnes e alimentos naturais, normalmente não têm propagandas milionárias. Estão escondidos lá no fundo do mercado. Ninguém faz uma propaganda emocionante de um ovo cozido, porque até uns anos atrás era ruim comer ovo. E alguns anos antes disso era bom comer ovo. Eles alternam as suas opiniões. Ninguém faz comercial de televisão de um pedaço de carne dizendo consuma mais disso, que isso te entrega o que você precisa. Isso não existe. E sabe por quê? Porque alimentos simples geralmente não precisam de marketing pesado. Agora vamos pensar outra coisa, juntos. Imagine uma pessoa que começa a organizar a alimentação, reduz os excessos, melhora o sono, controla a fome, perde peso, passa a depender menos de soluções externas, se torna menos dependente, mais autônomo. Uma pessoa provavelmente compra menos produtos, diminui o consumo com alimentação mensal. Talvez isso faça as pessoas usar menos medicamentos. Talvez precise menos estratégia para controlar esses sintomas.
famosas remissões. E aqui eu quero deixar algo muito claro. Medicamentos salvam vidas. Médicos salvam vidas. Profissionais da saúde salvam vidas. Isso não é questionado. Isso não é um ataque à medicina. Muito pelo contrário. O problema não é a medicina. O problema pode ser um modelo que é difundido hoje em dia. Porque existe muita diferença, uma diferença enorme, entre medicina para tratar doenças e uma sociedade que aprende a evitar doenças. Entenderam? Eu acho que aqui existe uma discussão importante. Porque nós fomos ensinados a esperar aparecer um problema para depois agir. Esperamos ganhar peso para começar uma dieta. Esperamos exames alterarem para começar as mudanças. Esperamos sentir aquela dor para cuidar da nossa saúde. E talvez a pergunta correta não seja: quem está errado? Talvez a pergunta seja: o que eu posso assumir de responsabilidade na minha vida? Qual é a minha responsabilidade? O que eu devo fazer? Foi justamente aqui que muitas pessoas começaram a se aproximar do jejum e da alimentação carnívora. Não porque é mágico, não porque é milagroso. Não, isso não é uma proposta milagrosa. É um retorno ancestral ao que é simples e natural. Mas isso acontece porque muitas pessoas perceberam uma coisa muito simples. Reduzir os excessos pode mudar a forma como você sente fome, energia e disposição. E talvez essa seja a parte mais polêmica de todas. Porque quando alguém começa a perceber que pode recuperar parte do controle, ela começa a fazer perguntas, questionar, olhar para a própria vida e ver como a conduziu até esse momento. O que ela semeou lá atrás que ela está colhendo hoje? Será que eu realmente preciso comer tantas vezes ao dia, de 3 em 3 horas? Será que eu realmente preciso de tudo isso? Será que eu aprendi hábitos ou recebi hábitos? Será que isso eu apliquei porque eu fui induzido ou porque eu vi que era o melhor para mim? E fazendo essas perguntas, às vezes a gente sente um incômodo. Mas fazer perguntas também pode te libertar. Porque saúde talvez não seja apenas ausência da doença. Talvez saúde seja ter energia para viver. Talvez seja simplesmente acordar bem. Talvez seja ter clareza mental, recuperar o controle. E talvez a pergunta do início precise ser reformulada. Não é se a indústria da saúde lucra mais com pessoas doentes. Qual seria a pergunta? Talvez a pergunta seja: quanto vale uma pessoa que aprende a cuidar de si mesma? Não faz sentido? Quando a gente recupera o controle, a gente muda as escolhas, nós mudamos o resultado. Com boas escolhas, bons resultados. A gente escutando o nosso corpo, sabendo como conduzir os nossos hábitos, a gente não melhora a nossa qualidade de vida? Se a saúde, ela começa nas escolhas diárias, talvez a maior revolução não seja encontrar uma solução nova, seja parar de entrar totalmente, parar de entregar totalmente o controle da sua vida para as outras pessoas. Existe uma necessidade absoluta de você ter esse autocontrole e não se render ao que é incentivado a você. Se esse vídeo fez você pensar, escreve aqui nos comentários. Saúde se constrói ou se compra? Se inscreve no meu canal, porque aqui a ideia não é dizer o que você deve acreditar. A ideia é fazer perguntas que talvez ninguém esteja fazendo.